Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio. Muito obrigado por sua audiência, obrigado por estar aqui acompanhando sempre o Plantcast. Eu sou Ismael Andrade, host do Plantcast, e estamos aqui para um episódio muito especial, né? Onde iremos falar sobre nutrição, fisiologia do cafeeiro. E para esse episódio, convido aqui para compor o time ICL, meu amigo, mestre, doutor José Marcos Leite, ele que é GDM, né? Gerente de Desenvolvimento de Mercado da Diretoria Minas Gerais da ICL. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Ismael, obrigado pelo convite. E para nós é um prazer, né, estar aqui gravando com esse convidado super especial. Tenho certeza que vai ter muito conhecimento compartilhado aí com o time, com os produtores, consultores. Com certeza. Então, vamos aqui chamar nosso convidado especial deste episódio, né? Uma grande referência na cafeicultura, vem contribuindo muito. E convido aqui Éder Sandi, engenheiro agrônomo, consultor, proprietário da consultoria SS, pesquisador e produtor de café na região da Alto Mogiana e sul de Minas. Muito bem-vindo ao Plantcast, Éder. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui podendo trocar essas ideias com os amigos, a todos os amigos de longa data dentro da ICL, né? E a gente podendo aprender um pouco com todos os amigos e passar um pouco do que a gente pensa sobre a cafeicultura ao longo desses anos e poder estar aqui hoje compartilhando um pouco e também absorvendo conhecimento dos amigos, por que não, né? Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela parceria e tudo aquilo que a gente pode construir junto ainda pela frente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Éder Sandi, muito obrigado aí. Com certeza nós ainda temos muito a fazer pela cafeicultura, né? E eu queria começar aqui, Éder Sandi, pedindo para você trazer um pouco da sua trajetória profissional, né? Como que você construiu toda a sua experiência, sua expertise, né? Para que todos aqui, os ouvintes, possam te conhecer um pouco melhor. Fique à vontade, meu amigo. Oh, com certeza. A gente trazer um pouco da nossa história contextualiza o momento, né? Eu sou filho de pequenos produtores rurais, famílias de agricultores familiares do sul de Minas, do município de Muzambinho. Fiz o meu ensino fundamental, ensino básico e ensino médio nas escolas públicas de Muzambinho, e tem grandes referências de professores que contribuíram com o início da minha educação profissional lá atrás. Alguns exemplos dentro da própria família que seguiram a carreira agronômica, como o irmão mais novo da minha mãe. Hoje ele é pesquisador, doutor e coordenador da parte de café da EPAMIG, que é o César Elias Botelho. Eu tenho muito orgulho de ter tido ele como referência para mim lá quando eu era moleque, ele lá na UFA fazendo agronomia. Eu falei, eu quero isso para mim. Fui lá visitá-lo e também já deixo aqui de público o agradecimento pela pessoa que ele é e tantos outros, né, que seguiram. Tive a oportunidade de fazer minha graduação e aí antes da graduação, né, filho de produtores, eu tive contato com o café muito jovem. Meus dois avós, por parte de pai como parte de mãe, cafeicultores, produtores, e a gente teve esse exemplo aí dentro de berço muito novo. E quando fui para a UFLA, iniciar minha graduação, até pela prática que eu já tinha, logo já procurei o pessoal do NECAF, né, que depois, com o passar dos anos, acabei sendo coordenador do núcleo de estudo, mas logo que comecei a ajudar o pessoal na UFLA, no começo era para não ficar parado, né, aproveitar o tempo e ser útil. E logo já tive contato com todo mundo ali dentro da Universidade Federal de Lavras, relacionado ao café, né? Sempre essa pequena tendência. E aí tive contato com o pessoal da EPAMIG, com o pessoal da pós-colheita, com o Borém, com o Gladson, o professor Rubens José Guimarães, professor Nazareno, tantos outros, que é tanta gente que a gente conseguiu ter contato profissional ali dentro, que falar nomes eu com certeza vou deixar alguém muito especial para trás. Mas eu, em especial o professor Rubens,
Eu já falei de público para ele que meu segundo pai, quando comecei lá na UFLA, ele logo foi para a reitoria de extensão, que o Nazareno passou a ser reitor da UFLA, e ele tinha uma confiança enorme no trabalho da gente, largava meio solto, né? E aí foi um momento que eu acabei sendo direcionado junto ali com os colegas da Epifamig, a gente refundou o Núcleo de Estudo de Cafeicultura, se eu não me engano, em 2003 ou 2004, que ele estava meio parado, e a gente começou o ciclo de palestras em cafeicultura. Em 2005 ou 2006, me perdoe a ausência de datas corretas, mas aí fui coordenador do Núcleo de Estudo em Cafeicultura, e começamos um ciclo de palestras, e aquilo foi ganhando um corpo de difusão da cafeicultura dentro da UFLA muito gostoso. Já existia, né? A gente não sou criador de nada, apenas fiz parte. Mas foi muito gostoso. E quando, da minha saída da UFLA, ver como o núcleo de estudo estava e como está hoje, né, na evolução de difusão, de colegas procurando a cafeicultura dentro da UFLA, e a evolução que teve esses 2000, quase 20 anos de formado, é muito gostoso. Recentemente, a gente foi visitar a UFLA, numa homenagem que o pessoal fez para a gente, de comemoração do NECAF, e eu fiquei até emocionado de ver como que fizeram um quadro com as lembranças, com o nome da gente, e tanto os colegas que passaram antes como depois, e aí você vai construindo a história com os tijolinhos da história na cafeicultura, né? Muito legal. Então, falar de Éder sem falar de UFLA, sem falar de passagem para o NECAF e chegar na cafeicultura que a gente tenta fazer hoje, é impossível, porque o Éder é agrônomo, consultor em cafeicultura atual, começou lá na UFLA, em 2000 e pouquinho. Aí, logo depois, eu acabei, por decisão própria, querendo sair para a iniciativa privada, e não quis seguir a carreira de mestrado, doutorado, acadêmica pura, mas não me desliguei da pesquisa nunca, sempre tive contato, fui para uma cooperativa de café, e vim trabalhar na Mogiana, vim trabalhar na Cocapec, trabalhei por quase 5 anos lá, aqui na Cocapec, onde foi um baita de uma escola também de academia, extensão, contato com o produtor, começar de fato tentar entender essa ponte que a gente tem que fazer com a academia, o que a gente aprende e o que o produtor faz na prática, né? Então, muito grato também por todos os amigos ali, vários também, se citar nome dentro da Cocapec, eu vou estar sendo injusto de podendo esquecer alguém. Fiz uma especialização em cafeicultura no Instituto Federal de Tecnologia de Minas, com vários colegas, Raul Sartori, orientador de trabalho de conclusão de curso, diversos outros colegas que me ajudaram muito, entre 2009 a 2011. E de 2014 até 2020, aí teve algumas lacunas do espaço, por causa de tempo mesmo, de muito trabalho, graças a Deus. Eu fiz um MBA em Nutrição e Gestão de Plantas na Exalc, e aí contato com o VIT e demais colegas aí que estão muito próximos também a toda essa essência que a ICL tem. A consultoria, ela começou no início de 2012, então já faz para 12 anos, e ela nasceu de um sonho de fazer um trabalho autônomo, independente, e que conciliasse o que tem de melhor com pesquisa, o que tem de melhor de desenvolvimento, o que tem de melhor de inovação, e levar o que é melhor para o produtor. Comecei bem começado mesmo, bem de baixo mesmo. Não me considero melhor que ninguém, mas eu me considero um aprendiz. Estamos aí aprendendo até hoje. Eu sou muito feliz pelo que eu faço. E se posso dizer que sou realizado, eu acho que ainda tem muito por fazer. Então, é isso aí. Esse é o Éder que vos fala. Que história bacana, Éder. E a gente percebe, né, Ismael, que você fica emocionado, né, em contar a sua história. Então, parabéns, viu, pela trajetória. E tem que ficar emocionado mesmo, porque é uma bela história. E o tanto você tem contribuído aí para a cafeicultura brasileira, tem ajudado os cafeicultores, as empresas a desenvolver. Eu comentei da nossa parceria, o quanto você nos ajudou, então nós somos muito gratos aí também pela parceria e pelo trabalho que você faz aí por contribuir na cafeicultura. E obrigado por estar aqui compartilhando esse conhecimento conosco. Aproveitando, vamos conversar, né, Éder? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a produção de café hoje no Brasil, dessa safra 23, 24, dá-se uma contextualizada para os nossos ouvintes nas principais regiões, o que espera dessa safra que começou a colheita agora? José, também para falar de safra atual, a gente
por se tratar de uma cultura do café que tem um ciclo de bienalidade forte, né? Ou seja, a safra atual está sempre sendo reflexo da safra anterior, né? Pelas características fisiológicas da planta, e a gente vai discorrer disso aí ao longo da conversa, quando a gente for falar um pouco de fisiologia, e o pessoal vai conseguir correlacionar o que a gente vai falar agora. A produção 23, 24, ela acaba tendo um efeito grande lá da seca e da geada de 2021. E eu vou tentar contextualizar para quem não está diretamente na cafeicultura entender. E quem está, com certeza, vai ligar todos os pontos. Nós tivemos, de 2020 para 2021, um ano muito seco para a cafeicultura. O Sudeste choveu pouco, a Laninha estava vigente, e depois culminou ali na segunda quinzena de julho, com a geada que a Mogiana mesmo pegou quase 20% da área. A média, eu acredito que da Arábica, Brasil pegou em torno de 15%, ou talvez até um pouco mais, de áreas afetadas diretamente. Indiretamente teve muito, né? Que é reflexo de outros reflexos fisiológicos, não só da queima mesmo. E também a seca. Então a safra 22 ela foi muito comprometida. Ou seja, a safra 22 Brasil, ela foi muito baixa por esses motivos somados, né? Então, não tinha como as lavouras produzirem 21 e 22 produzir no ano de 22 bem conforme essa sequência. Então, o que aconteceu? Na região da Mogiana, por exemplo, agora eu vou focar Mogiana, a região da Mogiana era muito característica de ser 880, o mercado fala. Safra cheia e safra baixa. Safra cheia e safra baixa. E era 880 mesmo. A geada mudou isso totalmente. A 23 foi boa, a 24 tende a ser um pouquinho maior que a 23 e a 25 tende a ser um pouquinho maior que a 24. Então, ou seja, todas as três safras, para quem está nos ouvindo, entender volume, agora falando de volume, tendem a ser a 23 foi menor que a 2020, que foi nossa safra recorde. A 23 deve ser menor que a 20, a 24 ainda menor que 20, e quem sabe 25 igualar ou chegar próximo, ou talvez um pouquinho maior que a 2020. Mas aí tem uma seca e um inverno pela frente, né? Então, a contextualização de produção Café Brasil hoje, ela dá a condição do Brasil hoje estar num cenário muito otimista para os produtores. E aí, se você abrir um pouco mais o leque, sair da Mogiana, pensar em Brasil, os cafés, os robustos amazônicos, o Conilon, está numa fase boa de preço, regiões com produção até de forma sustentável, entregando volume de café. O Arábica, as principais regiões de Arábica, as lavouras estão boas, Mogiana, as lavouras estão boas. Oeste da Bahia, apesar de ter diminuído muito a área de café do oeste da Bahia, exemplo, em 2012, 14, se eu não me engano, o oeste da Bahia chegou a ter mais de 20 mil hectares de café Arábica. Hoje são 7.500, dados aí do pessoal da CAPEB, da Associação de Cafeicultores, lá do amigo Marquinhos, que me mandou recentemente, inclusive fiz uma apresentação na Fênix Café desse ano de 2024 falando sobre. Então, apesar de ser menos de 8 mil hectares de café no oeste da Bahia, as lavouras estão boas. A região do Cerrado Mineiro, ela está virando uma safra para 24 boa e 25 ser talvez, quem sabe, até um recorde para o Cerrado. Lógico, temos uma seca e um inverno pela frente. Pensando em 25. A safra 24 do Cerrado é baixa, a safra 23 do Cerrado é muito boa. A Mogiana está nesse contexto de aumento, 22 ruim, 23 melhor, 24 boa, melhor que a 23, e 25 ainda melhor que as últimas três. Talvez igual ou até um pouco maior que 20, Mogiana. Sul de Minas está um perfil semelhante à Mogiana, quebrou muito essa bienalidade, então tende a esse aumento crescente. Zona da Mata produz bem, um pouco menos esse ano, e com tendência boa para 25, ou seja, o Brasil, em resumo agora, né? O Brasil tem condição de colocar nos próximos 2, 3 anos volume de café no mercado, se não houvermos contratempo. E isso é muito importante para a nossa cafeicultura, do ponto de vista até de manutenção da nossa liderança global em termos de volume de café. Porque o Vietnã, eu acredito que quem está por dentro das notícias está vendo que teve uma influência climática de seca lá muito forte agora retomou algumas chuvas, mas o Vietnã não é um player que vai conseguir pôr mais café no mercado, igual alguns no mercado entenderiam. América Central, alguns países da América Centro aqui, entre
da América Central não estão conseguindo aumentar seus volumes de produção, diversos problemas, mão de obra, dificuldades climáticas, pragas e doenças, diversos problemas. E o Brasil é o player que pode, através de tecnologia, através de empresas que conseguiram fazer o Cerrado produzir café, né, que era meu finado avô, no início da vida dele, não sonharia que a gente ia produzir café no Cerrado Mineiro. E hoje a gente consegue levar para o Cerrado, em terrenos que antes eram álicos, totalmente impróprios para cafeicultura ou qualquer outra cultura, e a cafeicultura é uma cultura muito exigente, e trazer uma condição de fazer cafeicultura profissional nessa situação. Então, eu sou muito otimista hoje com o cenário café no Brasil para os próximos anos. O recado que fica para os produtores eu acho que o momento é bom. O mercado está oscilando muito preço, mas em preços que remuneram. Nós temos tecnologia para produzir, nós temos mecanização, somos referência no mundo em termos de irrigação de café, somos mesmo, apesar de todos os problemas que temos. Temos muito problema governamental, limitação de outorga, limitação de barramento, mas, né, somos e temos expertise, principalmente expertise técnica, para fazer a nossa cafeicultura aumentar ainda mais. A cafeicultura está se profissionalizando muito. As regiões de montanha, drone chegando, semi-mecanização, terraço, tem que dar um jeito de mecanizar de alguma forma e trazer essa cafeicultura muito profissional que está vigente no Cerrado, na Mogiana Mineira, na Mogiana Paulista. Ela é pujante e ela com certeza vai atender a demanda do mercado nos próximos anos. Éder, muito bom. Eu quero voltar um pouquinho aqui para a produção, né, para a colheita do café na safra aqui 23, 24, né? Aqui no Plantcast nós sempre procuramos trazer informações atemporais, mas é importante a gente dizer que neste momento nós estamos aí em plena colheita, né, do café safra 2023 e 2024. Éder, se a gente voltar lá para setembro, outubro, novembro, a gente percebe que nós tivemos aí algumas floradas, né? 3 floradas evidentes, em algumas situações 4, 5 floradas. Como que isso refletiu agora na colheita, né, em questão de maturação, as chuvas que tiveram aqui recentemente, né, como que você contextualiza para nós o café que caiu no chão, questão de qualidade, questão de peneira. Então, queria que você trouxesse essas informações para nós nesse sentido. Muito bom, Ismael. Agora já focando mais a safra que está no pé, né? 23, 24, também fazendo uma anamnese do que aconteceu setembro de 23 até hoje. Nós tivemos uma temperatura média acima das médias históricas para os meses de setembro, outubro e novembro. As primeiras floradas, na grande maioria das lavouras brasileiras, que são lavouras de sequeiro, foram parcialmente comprometidas. A última florada, foi significativa, inclusive, e isso que deu sustentabilidade para a safra brasileira atual, ela logo veio regada de chuvas de outubro para frente. Então, o pegamento das floradas, em vista do cenário que tivemos de outubro e setembro de 23, foi bom, até contrariando o que alguns técnicos estavam enxergando no campo. De dezembro para novembro para dezembro de 23, apareceu o café nas plantas. Porém, a gente que tem mais capacidade de entendimento fisiológico de planta já estava prevendo que o desenvolvimento poderia ser comprometido. Ou seja, lavouras apresentando escaldadura, etc. Problemas relacionados à alta luminosidade, alta temperatura e pouca chuva em setembro, outubro, que foi meio geral na região de café arábica no Brasil. Aí, combinado com março e abril bom de chuva, abril menos, né? Abril já secou bem, mas de fevereiro para março bom de chuva, no pico de expansão ali de grãos, foi bom. Algumas regiões mais precoces, mais adiantadas, essas chuvas derrubaram muito café no chão. Então, cenário resumido, uma safra bem desuniforme na planta, as lavouras mais precoces, regiões mais quentes, bastante café no chão, que as chuvas derrubaram em final de março, começo de abril.
Uma tendência de uma safra com peneira mais miúda, ou seja, peneira abaixo da média, de tamanho médio de grão, pela diversidade climática de pós-florada, né? E agora também mês de abril e fechamento de granação, na maioria das regiões a chuva deu uma cortada, então tende a ser uma safra com uma qualidade comprometida, não tão boa conforme já tivemos em outros anos. Algumas regiões são exceções, regiões de altitude acima de 1.200 metros, 1.100 metros, algumas regiões do sul de Minas, algumas regiões aqui do Cerrado com altitude mais altas, tiveram essas características amenizadas, mas a grande cafeicultura, a grande área de café do Brasil, encaixa nesse resumo aí de qualidade, floradas e o que esperar dessa safra de café atual. Muito bom, Éder. A gente vê, né, Ismael, que você tem conhecimento e causa, né, para falar bem aí do assunto. E é interessante, você conhece todas as regiões, né? Então, não só a Alta Mogiana, mas bem o Cerrado, sul de Minas e as matas de Minas. E aprofundando um pouco mais, Éder, para a gente entender, né, pensando em altas produtividades aí de café, eu queria fazer uma pergunta, que você falasse um pouco quais são os parâmetros para a gente fazer uma boa diagnose da fertilidade do solo e um bom planejamento ali nutricional do cafeiro, pensando em altas produtividades. Muito bom, Zé. A pergunta ela é prudente, né, até para corroborar com o início aí dessa cafeicultura pujante, eu particularmente acredito aí que pode ajudar o Brasil a continuar sendo um grande player de exportar café no mundo, né? E nossa missão aí de gerar divisas para o nosso país. A fertilidade do cafeiro, Zé, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e lembrar de onde o café veio. E aí a gente abre um pequeno leque para falar um pouquinho de fisiologia. O café arábica, ele é originário do continente africano e de regiões de subbosque. Ou seja, as lavouras formavam em sombra em solos de média a alta fertilidade natural com alta concentração de matéria orgânica. Até pela formação da serrapilheira ali, que era a queda natural das folhas das árvores. Então, essa é a origem do café. Ele deve ter evoluído ali por milhares e milhares de anos para chegar nas primeiras plantas lá que o pastor descobriu quando as ovelhas mascaram o cafezinho lá na árvore. E aí, trazendo para o Brasil, quais são esses parâmetros? A gente tem que, na prática, tentar simular, né, essas condições que a planta tinha lá atrás. Ou seja, a gente precisa de solo de média a alta fertilidade, e aí quando a gente fala solo de média a alta fertilidade, a gente tem que ter uma saturação de base adequada para a cultura, de pelo menos acima de 50% a 55% de V%, no mínimo, já tem alguns colegas trabalhando com um pouco mais, eu sou um deles. Eu falo que o café ele é inimigo do alumínio, a gente tem que corrigir alumínio em camadas profundas. Algumas culturas toleram alumínio, né? O café ele é sensível para alumínio. Então, o café ele é interessante. Ele tolera uma acidez mais alta, em algumas situações, pH um pouquinho mais ácido até favorece a cultura, exemplo, a absorção de micronutrientes. O café é muito dependente da absorção de micros e raiz. Mas ele não gosta de alumínio de jeito nenhum. Então, os parâmetros para diagnóstico de fertilidade é solo corrigido, saturação de base adequada, né, compondo aí em termos de 40% a 45% da CTC ocupada com cálcio, 12 a 15, 10 a 15, 16% ocupada com magnésio, 3 a 5% ocupado com potássio. Tem alumínio. Solo profundo, correção profunda. Tendo a oportunidade de preparar um solo para café, leva a fertilidade para baixo, né? Uma cultura que vai ficar ali 15, 20, 25, 30 anos, é a única oportunidade que temos de levar alguns nutrientes para baixo. Então, colegas, né? Diagnóstico para fertilidade do café, correção do solo é básica. E por que ela é tão básica? Porque o cafeeiro, ele é uma cultura de origem fisiológica muito bem definida. Ele é um AC3. E aí os colegas que exemplificar o que é uma planta C3 e uma C4, relembrar os colegas, e para quem não sabe, a C4 são o grupo das gramíneas, são plantas com muita eficiência fisiológica, ou seja, ela é uma planta robusta, ela é capaz de vencer desafios mais fácil, alta capacidade de absorção de CO2 e vence desafios. É o exemplo da braquiária que tomou conta do Cerrado Mineiro com solo de baixíssima fertilidade, né? E o café não, o café é uma C3. Eu brinco, aí são palavras do Éder, eu brinco que
planta café é uma planta preguiçosa. Ela é devagarzinha, né? Ela tem metabolismo no ritmo dela e ela gosta dos nutrientes no jeito. Então, para os nutrientes estarem disponíveis o ano inteiro para ela, de forma eficiente, a base é a correção de solo, né? Aí a gente aumenta a eficiência do potássio, do nitrogênio, do fósforo, do cálcio, do magnésio e tantos outros. E acionado a isso, tecnologia de nutrição. E a NCL e demais companhias de peso, de responsabilidade comercial e técnica no mercado fazem isso também, né? Então, o diagnóstico para café, a gente precisa de capricho, correção do solo bem feita, aptidão para a região, ou seja, ter algumas características pré-definidas, né? A região é livre de geadas frequentes, a região é característica de um monte de coisa que traz essa característica de fertilidade adequada para o cafeeiro. O Éder, gostei bastante, você comentou do alumínio aí, né? Você frisou bem. E às vezes eu brinco com o pessoal, né? Alumínio é bom só para fazer quadro de bicicleta, né? Para a planta não serve em nada, né? A extração de alumínio não gosta, né? E aproveitando, Éder, eu vi uma palestra sua que me fez pensar um pouco, sabe? Eu até coloquei essa pergunta aqui para a gente discutir um pouco mais, Ismael. Porque você já tinha um conceito de calagem, e aí você comentou uma outra forma, né? E eu pensei de forma diferente depois da sua palestra, né? Então eu queria que você falasse aí, pessoal, qual que é a melhor época para fazer amostragem de solo, fazer calagem, comentasse aí, porque depois daquela palestra sua eu comecei a pensar diferente aí, pensando no cafeeiro. Bom, obrigado, Zé, de relembrar essa passagem. Então, para o pessoal contextualizar o porquê da pergunta do Zé, entender o que o Zé escutou na palestra, né? Colegas que tiveram a oportunidade de ver estão boiando aí, né? Assim, pensando, o que é que ele falou, né? Então, vamos lá, contextualizando. Eu citei nesse dia que a gente estava fazendo um treinamento que a melhor época para fazer calagem no cafeeiro não é de agosto a outubro. E aí tem porquês, né? Então, vamos lá. O porquê de não ser. Quando a gente termina a colheita, a gente faz a colheita de chão. Normalmente a gente chama de varreção, café de chão, café de derriça, café de vassoura, cada região chama de um jeito. Varreção, café que cai no chão, o pessoal reaproveita esse café, alguns locais perdem um pouco de qualidade, mas enfim, a gente tem que tirar esse café do chão até por questão de praga depois, a broca pode estar lá presente. Então, mesmo não dando viabilidade econômica tirar esse café do chão, é recomendado que se tire, pensando depois na safra futura. E essas operações, normalmente ela está acontecendo em agosto, setembro e tudo, dá conflito de logística com a calagem nessa questão. Outro ponto, Zé, se a gente faz a calagem, por exemplo, em setembro, e aí eu pergunto, quando que é a florada do cafeeiro? Né? A florada também ocorre em setembro, outubro, algumas regiões no mês de novembro. E a gente sabe que para a maioria dos calcários, a reação do calcário ela é de 30 a 90 dias, sendo otimista, 90 dias com chuva. E pensando que o cafeeiro tem que ter essa questão de cálcio, magnésio, correção do solo, pronta já para o período de principal demanda, que é a floração, por que não antecipar a calagem, né? E aí trouxe a luz desse nivelamento. Então, a gente tem sugerido aos colegas, dos produtores assistidos, colegas de trabalho, logo depois da finalização das adubações, ali fevereiro, março, abril, dependendo da região que está, já coleta suas amostras de solo e antes ali dos preparos que estão antecedendo a colheita, abril para maio, final de março, algumas regiões já conseguem, já façam sua calagem. Por quê? Pensando em pegar as últimas chuvas, esse calcário vai pegar ali, vai começar o processo dele de incorporação, de solubilização no solo, e que, pensando que ele vai ter um tempo de 60, 90, 120 dias de reação, que ele tenha condições desse calcário, está lá em final de agosto, setembro, disponível para a planta e já ter feito o trabalho que ele tinha que fazer de correção quando a planta de fato mais precisa, que é setembro, outubro. Então, essa calagem de setembro, outubro, ela vai ajudar na florada do ano seguinte. Não está recebendo. Muito pouco, né? Quem está ouvindo sabe, quem tem conhecimento técnico sabe que parte vai estar disponível. Mas a correção plena, ela só vai acontecer depois de 90, 120 dias. Então, por isso que o Zé falou que eu pus ele para pensar. Se eu pus ele para pensar, é sinal que o objetivo foi alcançado, né? E porque eu também pensava assim.
Então, assim, como que eu chego com uma lavoura que tem condição de receber NPK adequadamente depois da florada, que é o pico de absorção da curva de retenção de nutrientes, né? Que começa depois da florada, tem um período estático ali do chumbinho de 30, 50 dias depois ali da florada, que o chumbinho expande pouco, mas depois dá o pico. Então, eu preciso dos nutrientes estarem disponíveis nesse momento e a solução do solo tem que estar adequada. E corrobora com o contexto de correção, que a gente foi a primeira pergunta. Eu preciso do solo corrigido para justificar essa planta preguiçosa, essa C3, que tem dificuldade de absorção de nutriente, que os estômagos, qualquer coisinha que durante o dia o sol esquentou um pouquinho, ela fecha os estômagos fechado não transpira, não sobe solução do solo. Então, eu tenho que procurar caminhos dentro da nutrição que melhorem a eficiência. O contexto de ter a nutrição equilibrada no momento pico ali de 120 dias, 150 dias após a florada, que é onde a planta mais demanda, passa a ser uma obrigação técnica para quem quer fazer cafeicultura de alta performance. E já agora falando um pouco de conhecimento de causa, alguns assistidos aí que a gente está ajudando aí, tem assistido de mais de 15 anos, que absorveram esse padrão de manejo, as médias de produtividade aumentaram, a fazenda roda mais tranquila, o março, abril normalmente é um período que a fazenda não tem muito o que fazer, então tem menos fila nos mineradores de calcário, o frete está mais fácil, então assim, tem um monte de vantagem também operacional, sabe? Então, todo mundo que a gente implantou essa metodologia de olhar a época de amostragem, a época de calagem, para pensar de agosto em diante somente em nutrição, só via adubação, não só calagem, a gente teve ganhos fisiológicos, agronômicos, operacionais, técnicos e produtividade. Legal. Assim, eu considero isso uma mudança de sucesso. Muito bom, Éder. Obrigado por trazer aí a sua experiência e com certeza isso faz muitos refletirem, né? Porque realmente a eficiência agronômica, né, é fundamental. Porém, aqui a gente está falando de eficiência operacional, que contribui muito, pensando aí que a janela de setembro até dezembro é muito apertada, né? Início de chuvas, adubações, né? Então, são ganhos aí em todos os sentidos. Muito obrigado por trazer sua experiência aí. Obrigado. Éder, queria falar sobre pegamento de florada, né? E você trouxe muito bem que os resultados de uma safra são reflexos também de manejo de safras passadas, da safra passada, né? Pensando nos ramos, né, que se desenvolveram nessa última safra, né, onde estão ali as gemas que vão formar as flores, como que está para esse ano ali, expectativa de florada, né, e como que nós podemos realmente otimizar o pegamento dessas flores aí para o cafeiro, Éder? Obrigado pela pergunta, Ismael. Essa pergunta ela corrobora com a continuidade da anterior. Vamos lá. A gente sabe, a maioria das pessoas que estudam a fisiologia do cafeiro tem esse entendimento muito pleno, né, que a gente na cultura do café, na verdade tem um ciclo de 2 anos, pois ela produz fruto numa parte do ramo, e aquele ramo onde saiu aquele fruto não volta a produzir mais, e o que cresce da região que está produzindo fruto no ano vigente em diante, que vai ser onde vai ter a florada do ano seguinte. Uma parte do ramo com frutos, outra parte do ramo crescendo folhas, tendo gemas, onde vai ter a diferenciação floral depois, e produção do ano vindouro seguinte. Acontece o seguinte, quando a planta está fechando a granação, março, abril, início de maio, ou seja, entregou a safra passada, outro processo fisiológico, talvez até mais importante que a próxima florada, ele já está acontecendo, que a gente chama, é um processo que a gente não vê no campo, a gente vê uma geninha só. A gente começa a ter a fase de diferenciação floral. A diferenciação floral do cafeiro, ela é longa, ela começa em algumas regiões de fevereiro, março, maio, vai até setembro, outubro. Ali, a gema que está na axila do par de folha formado para o ano seguinte, ela está decidindo a vida. Ela vai ser vegetativa, ela vai ser reprodutiva. Quantas flores eu vou ter capacidade de emitir lá em setembro, outubro?
tudo está acontecendo agora. Agora que eu falo porque nós estamos em maio. A diferença que isso impacta é muito grande na florada seguinte. Eu até brinco com os irrigantes que o primeiro semestre, ou seja, até junho, você aumenta a sua produção, porque você irriga nesse período, se tiver veranico, ou falta de chuva, é a mesma coisa, para crescer mais ramos e dar condição para a planta fazer boa diferenciação floral. No segundo semestre, eu só consigo manter o que a planta já diferenciou, setembro, outubro. Então, a irrigação, para quem tem irrigação e irriga só quando vem a florada, ele não está otimizando ao máximo a sua irrigação. Voltando, o manejo para otimizar o pegamento de florada. Vocês estão vendo que eu estou dando voltas para falar que não depende só de uma coisa? Exemplo, uma florada, ela pode ter uma chuva perfeita de 50 milímetros lá no dia 20 de setembro e ter plena condição de ser boa e não ser boa se abril, maio, junho, julho foi péssimo para a lavoura, não teve condição de boa diferenciação floral, o produtor, quando tinha irrigação, não irrigou direito, ou o tempo não trouxe boas chuvas, e se ela teve estresse. E pode ser qual ele? Excesso de calor, nutrição desequilibrada, praga em excesso, doença em excesso, ou seja, qualquer estresse que causa um desequilíbrio fisiológico na planta, vai levar a planta a ter menos capacidade de diferenciação floral. Então, o manejo para otimizar o pegamento da florada, ele começa cedo, né, na diferenciação, fitossanitário em ordem, nutrição em ordem, manejo de irrigação ou manejo de ervas daninhas em ordem, etc. Para chegar lá em setembro, outubro, com uma planta plena e ter condições de bom pegamento. O solo estando corrigido lá em setembro, outubro, já feito para quem tem solo na cidade de calagem. Cálcio e magnésio disponível em quantidade adequada, V% adequado. Essa planta está apta a ter boa florada e apta a receber nutrientes para garantir o pegamento da florada. Aí sim a gente está falando de pegamento de uma coisa que já foi construída antes. E esse pegamento está inerente a chuvas adequadas, nutrição adequada, temperatura adequada. A safra vigente, ela sofreu muito com temperatura acima, algumas regiões com pouca chuva. Então, essa safra vigente tem reflexo disso, e muito do pós-florada do ano passado. A safra atual, ou seja, o que projeta 25, ela tem uma perspectiva muito boa. Fevereiro, março, quando pegou o início ali de final de crescimento, expansão dos frutos, e final do crescimento, que vai dar essa diferenciação floral para a safra seguinte, está muito bom. Com uma ressalva aqui, que Deus ilumine e venha e traga umas chuvas aí para regar nossos campos agora aí no final de maio, começo de junho, para dar condições das lavouras de sequeiro, ter condição de atravessar o inverno, porque a gente sabe que déficit hídrico no cafeeiro acima de 140, 150, 170 milímetros, dependendo da região, ele já vai comprometer a diferenciação floral, não estou falando nem de florada lá na frente, já tem regiões que já tem mais de 30 dias que não chove, então assim, já tem uma certa preocupação. Então, o cenário para construção de pegamento de florada, ele passa por tudo isso. E lá na frente, algumas ferramentas passam a ser ainda mais amigas. Manejo fisiológico, alguns produtos que garantem melhor pegamento, exemplo, molibdênio, cobalto, níquel, que já tem alguns trabalhos e muita coisa de informação que traz para o café, que dá essa condição de otimizar ciclos metabólicos, fisiológicos da planta. Manejo de aminoácidos ajuda a redução de estresse. Cálcio e boro disponível no solo antes da florada, importantíssimo. E aí o princípio, porquê da correção lá atrás está sendo feita e porquê de uma boa fonte de boro via solo aplicada no cafeeiro. Exemplificando o que é isso. A chuva que traz a florada, aquela chuva de 50, 80, 70 milímetros durante uma semana, 10 dias, as primeiras chuvas que normalmente vem em setembro, outubro, às vezes algum ano final de agosto e tal. Essa água tem que encontrar o boro para levar a boro para a solução do solo e que a planta consiga absorver na concentração que ela precisa. Então, o cálcio e boro nesse momento para dar o start é fundamental. Pegamento, formação de tubo polínico. Então, os colegas que estão preocupados com a florada, preocupem com nutrição, preocupem com correção de solo, preocupem com o boro agora. Lá na frente, normalmente não dá tempo de correr atrás. Né?
é o chovendo molhado, né? O balde de leite derramado. Boro e cálcio via folha. Tem gente que acredita em Papai Noel, né? Então, Foi boa. é boa. Bom, Éder. Desculpa a brincadeira, mas torna o papo mais agradável, né? Mas é assim, cálcio e boro é via solo, pessoal. Por favor, né, Zé? E a ICL tem uma baita ferramenta disso aí no mercado. Muito bom, Éder. Gostei da brincadeira aí, né? Foi bom para fixar, né? Tem gente que acredita no Papai Noel, tá? Então, pessoal, Papai Noel não existe, né? Então, se quer ter uma boa florada, fica evidente, né? Tem que preparar antes, né? O que você falou, não é no dia lá da florada eu querer aplicar um cálcio e boro foliar que vai resolver o meu problema. E, infelizmente, né, a gente vê algumas empresas fazendo isso, mas quando você faz o manejo certo, igual você comentou, né? Eu percebi que são vários fatores interligados. Eu tenho que estar pensando antes, pelo menos 6 meses, 1 ano antes, para preparar aquela florada ali. Você falou muito bem, né? De produzir reserva no ramo, ter reserva ali para você conseguir segurar aquela florada, ter os nutrientes adequados, né? Ter cálcio antes, né? Disponível para a planta, ter boro, ter todos os nutrientes adequados ali para você ter uma boa florada. Então, é bem complexo, são vários fatores e quem detém um bom conhecimento consegue fazer isso muito bem, como você, né, Éder? E aproveitando, outro ponto que a gente vê, você comentou, Éder, o café, ele é uma planta de origem subbosque e o Brasil a gente coloca, é como se pegasse uma vaca holandesa e colocasse ela no cerrado, né? Então, o café sofre muito ali por elevadas temperaturas e excesso de radiação. Eu queria que você comentasse um pouco como é que a gente pode fazer aí para reduzir, amenizar esse efeito do clima aí sobre o cafeeiro. Você acredita que a nutrição pode ajudar? E além da nutrição, você vê algum outro manejo que pode fazer para estar amenizando esse efeito do clima aí no café? Zé, a pergunta é muito pertinente e ela é muito coerente, né? A gente tirou uma planta de origem subbosque, de uma planta que tem uma característica fisiológica lenta, e colocou ela a pleno sol e faz ela produzir café. A genética, a evolução, o melhoramento genético, tantos colegas aí que contribuíram demais para a cafeicultura, a IBC, para o café IAC, né, IAPAR, sem citar Embrapa e tantos outros, sem citar nomes para não poder ser incoerente também, tantas pessoas que lutaram para fazer esse efeito amenizado também via genética. Mas a origem genética, ela é de subbosque. Então a gente tem uma planta que tem uma alta sensibilidade ao excesso de luz. Então, que é muito corrente, né? Muito prático no campo, quando vem essas altas temperaturas, logo a turma de produtores começa a rodar no grupo de WhatsApp e reclamação, daí sai alguma notícia na imprensa, tá dando escaldadura, tá queimando planta, tá, assim, gera um certo desespero, né? A planta de café não tem estrutura para aguentar temperaturas muito altas. Aí a pergunta, o que eu posso fazer para amenizar? A gente consegue exatamente isso, né? A gente só consegue amenizar. A nutrição equilibrada, eu, Éder, acredito muito que é o principal fator. Aí começa toda essa história, né? Que vai juntando aos pontos da história que a gente falou. Quando que a planta tende a sentir mais excesso de temperatura? É justamente ali no primavera, verão. Quando que acontece a primavera, verão? Setembro em diante. Coincide com a florada. Então, eu tenho um solo plenamente corrigido de setembro em diante, eu já tenho condição de dar uma planta mais resistente até para essa condição. A gente sabe que o magnésio ele tem um papel fundamental nessa proteção da planta para excesso luminoso. Por quê? O magnésio é o coraçãozinho da clorofila. Assim como o ferro é para nós na nossa hemoglobina, né? O magnésio está lá relacionado ao coraçãozinho, ao núcleo da clorofila. E a clorofila é a molécula, vamos falar assim, é o componente estrutural da planta, que fica dentro das células, e recebe a luz solar e converte isso em energia para a planta. De forma bem simplista, né, José Marques?
porque se for falar de fisiologia disso aí, a gente faz no podcast. Mas o que isso acontece na prática, né? A gente tem que ter magnésio, a gente tem que ter teor adequado de magnésio para isso acontecer. Mas não só, né? A gente tem que ter água para poder fazer a quebra. A gente tem que ter potássio para a planta conseguir carregar carboidrato dentro dela. A gente tem que ter molibdênio para a planta fazer suas síntese internas de nitrogênio. A gente tem que ter nitrogênio para poder também formar a clorofila e outros tecidos vegetais. Então, a nutrição equilibrada é a base para uma planta mais saudável. É uma planta que consegue mais vencer o efeito de temperatura e demais. Outros manejos. A irrigação, ela é fundamental para regiões muito quentes. No entanto, que na prática a gente fala que tem regiões que são aptas e não aptas para cafeicultura, dependendo se vai ser irrigado ou não. Se eu tenho uma região, por exemplo, aqui em Araraquara, no interior de São Paulo, a 650 metros de altitude, eu pego o balanço hídrico, eu vejo a temperatura média de lá, o produtor não planta se não tiver irrigação, porque ela não vai dar conta. Então, a água, manter o estômago aberto, a planta está respirando e ela está se refrescando. E ela está absorvendo mais CO2, ela vai produzir mais. Então, a irrigação em região quente torna a planta de café mais produtiva. Sim, isso é verdade. Oeste da Bahia tem lavouras, potencial produtivo altíssimo, Cerrado Mineiro, isso vem acontecendo muito. Algumas regiões mais quentes, mais baixas. Então, aonde que eu tenho maior potencial de resposta à irrigação? Com certeza, regiões mais quentes. Por quê? A planta está se defendendo de radiação, né? Ela mantém o estômago aberto para poder evapotranspirar para se refrescar, desde que tenha água, né? Se não tiver água, aí quebrou o bisquetinho. Outro fator, manejo, solo, cobertura de solo. Eu manter planta de cobertura, fazendo que a superfície, onde que as raízes estão ali em contato direto com o solo, logo na sobra da barra, da projeção da base da planta cafeeira, é fundamental. Haja vista que é tão bem explicado, ensinado pelos professores de fisiologia, que a gente aprendeu na academia, que raízes, do cafeeiro especificamente, quando exposta a temperaturas acima de 33, 34 graus, chegam a morrer ou cessam sua atividade. E é muito comum você pegar um solo exposto com temperatura de 50 graus e um solo de barro de palhada, 25, 30 graus, no máximo um dia muito quente. Então, mais um recado para quem quer fazer cafeicultura: a gente não tem que proteger só a parte aérea, a gente tem que proteger a parte que a gente não está vendo. E como que a gente protege a parte que não está vendo? Correção do solo e refrescar esse solo. E como que a gente refresca esse solo? Cobertura vegetal. Aí tem braquiária, mix de cobertura. E inclusive isso corrobora com algumas tendências que o mercado vem trazendo, de cafeicultura regenerativa, de fixar mais carbono, de tornar a cafeicultura mais sustentável. Isso tudo corrobora, isso se toma. Na verdade, quando a gente pensa em cobertura de solo, cobertura de alguns produtores, algumas pessoas relacionam a mato-competição. Não, a gente não pode deixar de ter mato-competição. Manter debaixo da copa limpa, fazer, às vezes, uma roçada quando essa planta de cobertura começar a competir com a planta, mas visar um manejo que deixe o solo coberto. Isso é muito importante para a gente ter raiz ativa, para manter a planta absorvendo e nutrindo ela. E dando mais um passo em como fazer o cafeeiro sofrer menos com elevadas temperaturas, a gente traz à luz da verdade tecnologias que nós mesmos, algumas empresas e produtores, têm usado e com muito sucesso, por sinal, e tecnologias que somam a isso tudo. Essas tecnologias, quando adicionadas em sistemas que já usam esses manejos que eu citei, elas vão ter efeito muito maior, porque o principal está feito, né? Exemplo, aminoácidos, produtos que têm característica de otimização da planta e proteção solar, produtos que otimizam o metabolismo celular. Tem uma série de coisas que estão no mercado hoje, estão essas características e fazem a planta sofrer um pouco menos, principalmente na pegada de produtos que tem essa intenção de otimizar a fotossíntese, a intenção de fazer uma proteção celular,
a nível até celular, e também aminoácidos e produtos de origem, às vezes, muitas das vezes de origem orgânica. Por exemplo, pega um extrato de alga que vem lá de uma alga que fica lá exposta a maré alta, a maré baixa. Ela sai de temperatura de 50 graus e vai para menos 10, tem hora. Aquela alga, que a maioria das empresas que usam essa alga para fazer essa base de nutrição, para fazer produto da base de alga, ela dá essa característica de levar essa informação codificada para a planta para ter maior resistência à adversidade. Então, o manejo para diminuir a intensidade luminosa e seus efeitos negativos, ou seja, que lá na frente, como resumo fisiológico, é ter menos possível agentes oxidantes, ou seja, não tem aonde aquele agente oxidante parar na planta, é baseado em toda essa história que eu contei. Começa de correção do solo, proteção do solo, irrigação adequada, nutrição adequada, manejo e, por fim, lá quando de fato o sol chega, esses manejos extras, né, que a gente consegue colocar no sistema, vamos falar com aminoácido e outro. Muito bom, Éder, muito bom mesmo. E eu voltando aqui no comentário do José Marcos, o José Marcos ele fez um comentário lá atrás que contextualizou a pergunta, né? Trouxe uma analogia da vaca holandesa, né? E a vaca holandesa é bastante manejada aqui no Brasil, né? Uma grande referência na produção de leite, né? As principais bacias leiteiras do Brasil têm a vaca holandesa hoje aí como uma raça de alta performance, né? Mas se a gente for olhar, a vaca holandesa, como o próprio nome diz, né? Vem lá da Europa, né? Lá da Holanda, ali um clima de países temperados, né? Invernos frios, em média ali de 2 a 5 graus, né? Nos verões, temperaturas médias aí de 17 a 20 graus. E a gente percebe que o ser humano ele consegue adaptar, ele consegue performar mesmo sabendo, né? E respeitando a origem animal, a origem vegetal, porque como a vaca holandesa ela tem essa origem, a gente percebe que o homem ele foi adaptando para que as condições fossem semelhantes, né? Então o compost barn foi realmente adotado aí em grande parte das regiões leiteiras, né? Com climatizadores, né? Então a gente percebe que o clima ali das instalações, né? Contribuíram muito para a melhor eficiência aí da produção de leite, né? Então, quando a gente pega o café, né? O café lá, como o Éder Sand trouxe, né? Origem africana, de subbosques, e ele foi ao longo de centenas de anos, né? Adaptado, né? E hoje nós temos o café no Cerrado brasileiro, onde que o clima é um clima tropical, né? Então, o que que a gente pode fazer para respeitar e entender ali as estratégias das origens, né? Do café lá no subbosque, né? Então este é um grande desafio, né? Então tá aqui a dica do Éder Sand, a gente tentar realmente ali para a temperatura no solo, né? Respeitando ali as raízes, o desenvolvimento delas, nutrição, né? Enfim, nós temos aí tecnologias que podem contribuir realmente para a gente respeitar as estratégias da natureza, pensando na origem animal, origem vegetal, né? Muito bom. Dando sequência, Éder Sand, queria que você falasse um pouco sobre manejo para estímulo vegetativo e desenvolvimento de frutos. A gente dando uma sequência aqui na fenologia do cafeeiro. Muito bom, Ismael. Exatamente. A analogia com a vaca holandesa ela é muito coerente com relação ao pé de café. O que a gente faz com a cafeicultura é pôr a vaca holandesa pelo sol, né? E a gente tem que, diferente do gado, que a gente consegue fazer um compost barn, fazer uma sombra para ela, fazer uma comida dentro de um coxo ali para não ter que andar no sol quente, o pé de café a gente tem que deixar ele no sol quente e fazer ele produzir. Então, realmente é um desafio interessante do ponto de vista agronômico e fisiológico. E graças a tecnologias e tantos colegas que já contribuíram aqui, isso tem acontecendo. E manejo para otimizar peneira, rendimento, qualidade, ele está intimamente relacionado a tudo isso que a gente vem construindo.
E, por exemplo, quando a gente fala de peneira e qualidade, aí a gente está falando especificamente dessa fase que ocorre pós-florada até março, abril, o café arábica na nossa região. O arábica de outros países, de outros lugares, pode ter períodos diferentes, mas estou falando especificamente do Brasil. A gente tem 30, 40 dias após a florada, a gente começa o início da expansão floral. Aí passa por chumbinho, chumbão, chumbinho, chumbo, chumbão, verde cana, maduro, cereja, cereja passa seco, seco, né? E quais são as fases que a gente consegue fazer ele ter maior rendimento, melhor qualidade, maior peneira? Até a fase de cereja. Depois disso, a fruta está se desligando, está rompendo com a planta. Às vezes ela tem um rompimento fotoassimilado, mas ela fica grudada na planta, talvez seu pedúnculo, mas ela está desligada da planta, está desmamada, né? Então, esse período aí que ocorre em 120 dias após a florada, a planta, falo que a planta está amamentando seus filhos ali, né? E é importantíssimo que nesse período tenha água disponível, a planta está com o estômago aberto, translocando fotoassimilado e puxando solução do solo em condições de equilíbrio. E aí corrobora com tudo que a gente foi construindo até agora. Então, nesse momento, eu preciso que a planta absorva todos os nutrientes essenciais, nitrogênio, cálcio, o boro, o fósforo, o cálcio, o magnésio, o enxofre e tantos outros, de forma equilibrada. Quando que a expansão floral, ou a expansão dos frutos, ela foge um pouco da nossa mão? Exemplo, picos de temperatura igual a gente teve em outubro do ano passado. Mesmo quem fez todo o dever de casa, vai perder um pouco em peneira, porque atrapalhou um pouco a fase de desenvolvimento do fruto. Mas para os irrigantes, para as pessoas que fazem manejo de cobertura de solo, e para quem leva a nutrição ao pé da risca, esses efeitos foram minimizados. E muito minimizados, com certeza. Então, o manejo para otimizar a peneira, ele não é específico desse momento. Ele é um conjunto de coisas que já está ligado ao manejo da cultura inteira e que deve ser muito focado naquele momento, principalmente com relação ao nosso amigo potássio. O potássio, como tão bem visto, e o Zé Marcos ele tem responsabilidade da minha atenção que eu tenho com o potássio. Hoje que o Zé Marcos me colocou eu para assistir algumas palestras do Ismael Kakimaki, e a gente começa a olhar ele com outros olhos. Igual o Zé estava olhando quando eu falei da calagem, vi que eu assisti a primeira palestra do Kakimaki no NutriExperts, eu falei, opa. E por que o potássio, o cafeeiro, ele é tão exigente em potássio, Zé? Lembra que eu comentei que ela é uma planta preguiçosa? Que ela tem uma fisiologia lenta? Uhum. A planta de café, na prática, a gente chama isso de dieback. Quando uma planta perde a sua capacidade de translocar fotoassimilado e não chega direito carboidrato na raiz que está na posição axial que leva a solução do solo para aquele ramo simplesmente morre. Porque a exaustão é tão grande de levar fruto, levar a demanda de nutrientes para os frutos que estão no caminho do ramo, entre o ramo e as folhas da ponta do ramo, o ramo morre, né? A gente chama de dieback, seca de ponteiro, lavoura está com fome. Então, esse período que dá o pico de absorção de potássio, magnésio, nitrogênio, enxofre, fósforo, ele é importantíssimo que os nutrientes estejam disponíveis na solução do solo. Então, para que de outubro em diante isso ocorra com perfeição e maestria, o solo tem que estar corrigido. Então, não adianta fazer calagem em setembro, tem que fazer antes. Então, a história da calagem antecipada, ela também corrobora com o manejo de peneira, renda, porque é sabido, por exemplo, para nitrogênio, que em uma condição de solo não corrigido, as percas podem chegar a 50% da eficácia de absorção. O potássio não chega a tanto, mas também. E eu tenho que minimizar esse fator de perca da solução do solo. Haja vista que a planta de cafeeira, ela é preguiçosa. Ela absorve muito menos. Comparada à cana, por exemplo, ela chega a ser 20 vezes menos eficiente de absorção radicular. Então, é uma disparidade de capacidade de absorção muito grande com relação a outras culturas. Então, não posso errar na fase que ela mais precisa. E se eu errar na fase que ela mais precisa, com certeza eu vou ter peneira miúda,
abortamento de fruto, ela joga fruto fora, raleio de rosetas, etc. Então, é muito importante que esse contexto da boa nutrição esteja tudo relacionado. Então, o manejo de peneira, de qualidade de fruto, ele está relacionado ao manejo como um todo, não só nesse momento. É lógico que nessa fase tem que olhar a nutrição, especificamente naquelas fases. Nessa fase, Zé, fica a dica para os colegas, aí que entra a nossa maravilhosa análise de folha. Eu consigo, de fato, ver em tempo real, ou quase em tempo real, o que está chegando na folha. Eu consigo ver o que tem no suco celular, né? Eu consigo ver o que a planta está pegando do solo. E ali, sim, fazer as correções imediatas. Nesse momento, a gente tem que fazer as correções imediatas quando precisa. Ali, o técnico, o agrônomo, a empresa tem produtos, tem ferramentas para poder salvar uma safra vindoura aí. Muito bom, Éder. A gente passou, já conversamos aqui mais de 1 hora, né, Ismael? E eu nem vi o tempo passar. Bom demais. Ô, Éder, para a gente fechar aí, gostaria que que mensagem final aí que você passasse para o nosso cafeicultor? Ou melhor, eu vou até mudar um pouquinho aqui, viu, Ismael? Se pudesse passar uma mensagem para todo mundo aí que que tem a capacidade de nos ouvir, né? Os cafeicultores, consultores. Imagina que 8 bilhões de pessoas na Terra vai conseguir ouvir essa mensagem sua aí, ô Éder. Vai estar nos outdoors, todo mundo vai conseguir ouvir. Que mensagem que você compartilharia aí com toda a população? Muito bom, Zé. Obrigado. A mensagem é de agradecimento, a mensagem é de ser feliz por poder contribuir, de poder aprender e tentar dia a dia levar aquilo que a gente entende que pode ser o melhor para a cafeicultura, não só para a cafeicultura, diversas atividades. A mensagem é otimista, a mensagem é de coragem, a mensagem é de olhar para frente e enxergar que nós só vamos fazer algo diferente fazendo diferente, né? Ninguém chega em caminhos, em locais diferentes, seguindo sempre os mesmos caminhos. A mensagem é de inovação, de perseverança, de fé, de otimismo, e vamos acreditar. A nossa cafeicultura tem desafios? Não são poucos, não são poucos. Mas, com todos esses desafios, com certeza, o nosso Brasil cafeeiro, a nossa agricultura, ela é o futuro do abastecimento de café mundial. Eu não tenho dúvida disso. E o café, vendo a forma que está entrando na China, alguns países que não tinham hábito de consumo, quem tiver depois tempo, pesquisa, aumento de crescimento de consumo de café na China, é muito otimista. Aumento de café entre os mais jovens, de consumo, aumento histórico de venda, do número histórico de vendas de cafeteiras, né, de monodose para dentro das casas. Então, isso dá para a gente a condição e a confiança que a gente está numa cultura que tem história, que tem presente, que teve passado e que tem futuro promissor. Contamos com os parceiros, empresas como a ICL, né, continuando pesquisa, desenvolvimento, inovação. Precisamos de todo mundo unido em prol de uma cafeicultura pujante, que dá milhares e milhares de empregos diretos e indiretos, leva comida e põe sustento na mesa de muitos brasileiros. A cafeicultura, Zé, para quem não é da área, informação, ela é, quem sabe, depois do HF, ou empata com o HF, a cultura, a commodity. A HF não se enquadra como commodity, né? Mas ela pode ser considerada como uma commodity mais democrática. Um produtor consegue ter cafeicultura e viver de cafeicultura com 10 hectares de café. Ele consegue sustentar uma família. Isso é muito bonito. Cooperativas, grandes associações, Expocacer, Cocapec, Cochupé, Copercito, tantas famílias que vivem, famílias de união, famílias de empresas, de exportação. Então, assim, a cafeicultura, ela é uma cultura que ela extrapola o simples fato de produzir. E simbolizando, né, esse sentido de união, essa aglutinação que o café nos dá, fica o convite para todos, né? Vamos tomar um cafezinho? Que é sinônimo de união, de falar boas coisas, de discutir,
de falar de futuro, de falar de presente e de trazer harmonia para nossa família. Obrigado. Bom demais. Deu vontade até de tomar um cafezinho agora, viu? Vou ter que passar outra garrafa aqui, viu, Éder? Zé. O meu já acabou aqui. Isso Ele aí. falou, vamos tomar um cafezinho, eu já senti o cheiro do café. Nada melhor que tomar um cafezinho conversando com bons amigos, né? Ismael e Éder. E tá aí realmente toda a magia, toda a paixão desta cultura, né? Que representa realmente os momentos de infância, a avó, representa conexão, representa um momento de conversar, né? Então o café ele está presente em diversas situações, né? No trabalho, na rotina, no lazer, né? Traz tantas memórias boas. Muito obrigado, Éder, por trazer aí essa mensagem sua, uma mensagem realmente que nos inspira, que mostra toda a sua paixão, né? E obrigado pela contribuição nessa atividade de grande importância no Brasil, né? Que realmente coloca o Brasil numa posição de destaque no mundo, né? Tanto de maior produtor, maior exportador. Nós sabemos dos desafios e das grandes oportunidades que nós temos ainda para trilhar, tá? E obrigado, finalmente, aqui por você participar deste episódio no podcast. Foi realmente um prazer falar contigo, tá? Espero que a gente possa trazer outros temas, né, Zé, para a gente abordar, porque dentro da cafeicultura tem muito assunto relevante e você tem total expertise e conhecimento para trazer para nossa audiência. Obrigado mais uma vez, Éder, e fique à vontade para você deixar aí os seus contatos, né, para quem quer falar contigo, né, como pode te encontrar tanto em redes sociais, tanto presencialmente. Obrigado, Ismael. Obrigado, Zé Marcos. Obrigado a todos da equipe da ICL, em especial os amigos lá de trás, que às vezes nem faz parte mais da ICL, estão em outras carreiras, né, seguiram outras empresas, mas a gente vai construindo amizade. Meu e-mail, né, edersand@gmail.com, telefone 16 9231 6260, lá no Instagram, ECS Agro, tem o nosso viveiro de produção de mudas também, ECS Viveiro de Mudas, a nossa sede da estação de pesquisa, a nossa sede da empresa fica em Pedregulho, São Paulo, e logo na saída de Pedregulho para Buritizal ali, pertinho da pista, fica o convite a todos que quiserem visitar a gente lá e tomar um cafezinho com a gente. Muito obrigado de coração, de verdade, foi um enorme prazer em poder falar um pouquinho com vocês e, quem sabe, construir mais um tijolinho aí e incentivar mais pessoas a tomar um bom cafezinho e, quem sabe, não plantar um pé de café, né? Obrigado. Bom, ficamos por aqui, meu amigo José Marcos Leite. Suas considerações finais, meu amigo. Isso aí, Ismael. Éder, muito obrigado pela participação. Foi muito conhecimento aí compartilhado. E agradeço aí você e a todos aí pela contribuição e quem nos ouviu também. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado por sua audiência e não se esqueça de seguir a ICL nas redes sociais. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo Plantcast. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.